Glória a Deus. Só igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o domingo da Santa Ceia, onde nós vamos celebrar a unidade do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, São João Apostólico, de formar discípulo. E formar discípulo é necessário que nós aprendamos algumas razões, né? E domingo passado nós começamos a falar sobre um tema que é oração, ou orar, né? E hoje nós vamos para a segunda parte de como orar, de oração. E também hoje nós vamos para a Santa Ceia do Senhor. Mas hoje o tema que nós vamos falar é decidindo orar. Amém? Semana passada nós vimos que é necessário orar e como nós vamos orar, né? Como formar uma oração. Mas hoje nós vamos aprender como nós devemos decidir a orar. Amém? Glória a Deus. Vamos só abrir o Evangelho de Mateus 26, versículo 30. Capítulo 26, versículo 30 do Evangelho de Mateus, que diz assim, na minha Bíblia está escrito assim: e assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão comigo e diga: nesse domingo de Santa Ceia, eu preciso aprender a orar. Amém? Estamos no centésimo septuagésimo dia do ano, ou 160 dia. Hoje é os 160 dias dos 365 dias do ano de 2019. Estamos na metade, praticamente na metade do ano certinho. E por isso nessa noite nós vamos falar, né? Aprender como nós devemos decidir orar. A decisão de Jesus em orar, porque a Bíblia diz que isso é assim: após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras, porque Jesus ele prediz a traição de Pedro. Um dos motivos que levou Jesus a orar é porque ele recebeu a revelação que estava chegando a hora de Pedro traí-lo. As decisões da nossa vida de orar ou em orar, irmãos, está em nossas necessidades, né? Cada um de nós temos uma necessidade. Dentro da nossa necessidade, isso nos leva a orar. Amém? Isso nos leva, nos conduz à oração. Em meio às nossas dificuldades é que aparece exatamente a hora ou a necessidade de orar. Então, resumindo tudo isso, quando é que nós oramos? Quando nós começamos a entrar em aflições. Isso, irmãos, nos deixa bem claro que quando nós caímos em uma aflição, caímos em um problema, ou entramos em um problema na nossa vida, nada mais é do que uma decisão de Deus dizendo assim: olha, você precisa orar. Amém? Levanta sua mão comigo e diga assim: quando eu caio em uma dificuldade, é o momento que Deus está me convidando para orar. Amém? Deus só te convida para orar quando você entra em uma dificuldade. Esta é a linguagem de Deus, ou a maneira como Deus convoca você para uma oração. Ele te coloca dentro de uma dificuldade, te coloca dentro de um problema, para que você comece a orar. E há muitos que, quando isso acontece, ele diz assim: eu estou sendo tentado, o diabo se levantou contra mim. Não é o diabo que se levantou contra você, muito menos você está sendo tentado. É que essa é a forma de Deus levar você para dentro de um período de oração. Glória a Deus. É um momento que você precisa decidir a tua oração, ou decidir a orar. E quando você não decide, Deus decide por você. Ele diz assim: olha, está na hora de você orar. Não vou orar. Ele te acorda de madrugada, tira o teu sono. Ele não se importa que você vai trabalhar no outro dia cedinho, mas ele tira o teu sono, tira o teu descanso, para que você comece a orar. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1, diz assim: capítulo 21, versículo 1:
Ao se aproximarem de Jesus, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos. Antes de Jesus, depois que Jesus se levantou, fez todo o processo, então ele se levantou agora e chegou a um lugar destinado, aonde Jesus sempre estava orando, Monte das Oliveiras. Diga comigo, eu e a minha família precisamos construir um altar. Amém? Você precisa ter um lugar dedicado para a sua oração. Você não pode orar em qualquer lugar. Um dia você ora na cozinha, outro dia você ora na sala, outro dia você ora no banheiro. Você tem que ter um lugar fixo para orar. Lembra do profeta Elias? O profeta Eliseu também, eles oravam na cama deles. Então todo o processo, toda a luta, eles levavam para a cama e oravam. Então o menino, quando morreu, colocou sobre a cama do profeta, porque ali era o altar dele. Nós precisamos decidir um lugar também de entrega, um lugar de oração, um lugar onde você vai dizendo assim: olha, Senhor, aqui é o meu altar. E Jesus tinha esse lugar. Pode ver que todas as vezes a Bíblia diz que Jesus ia para o Monte das Oliveiras. Então Jesus agora ele vai para o Monte das Oliveiras decidindo a Santa Ceia. Ele envia 2 discípulos para experimentar o milagre da Santa Ceia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 29. Diz assim: eu vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomareis deste fruto da videira. Talvez a Bíblia de vocês está escrito do fruto da vide, do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Essa foi uma das decisões de Jesus na oração. Ele disse: olha, esse momento que eu preparo, consagro a ceia, isso aqui é para que nós bebamos dessa vez e a próxima só no reino do Pai. Aí você diz: mas todo mês nós não participamos da Santa Ceia? Sim, participamos da ceia, todo mês. Mas acontece que Jesus está falando da verdadeira Santa Ceia. Porque isso que nós fazemos aqui, a Bíblia diz que é uma lembrança, né? É uma ceia para nós, mas nós fazemos isso porque é uma comemoração, uma lembrança, uma recordação daquilo que um dia será verdadeiramente comemorado na nossa vida, a Santa Ceia. Então, quando Jesus ele foi orar para a Santa Ceia, para que acontecesse a Santa Ceia. E agora, a segunda vez, nós vemos Jesus afirmando: de agora em diante não tomareis mais o fruto da videira. Ou seja, Jesus, ele estava declarando ali, ele estava declarando assim: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. O fruto da videira são os resultados do que ele tinha para nos dar. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26. 14 de Marcos, versículo 26. Diz assim: depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Então Jesus, ele agora desperta Pedro, dizendo assim: Pedro, olha, Satanás já tem autorização para pegar vocês e se tratar como trigo na peneira. Mas eu roguei ao Pai. Ou seja, Jesus entrou em uma extensa oração pelos discípulos, para que, quando fossem tentados, pudessem resistir. Então levanta essa mão comigo, diga comigo: é necessário, na decisão da oração, interceder por alguém. Amém? Quando você começa, porque você não pode ser egoísta, né? Eu vou fazer uma oração: Senhor, abençoa minha casa, minha família, meu trabalho. Não. A oração que Jesus nos ensinou, ela diz: primeiro abençoa os teus inimigos, e segundo aqueles que te perseguem. Sabe? Então, a oração, você deve orar por aquele que é necessitado. Você encontrou alguém hoje, sabe de alguém que está passando por necessidade? Ora por aquela pessoa. Aí você vai dizer: mas é a minha oração?
Porque tudo que você enviar para alguém, primeiro você recebe. Depois a outra pessoa recebe. Então o segredo de você orar está, irmãos, em você decidir a tua oração. Tem gente que tem uma oração, ou que faz uma oração, que não é uma decisão. Ele não tem decisão na oração, ele ora dando tiro para todo lado, acertando todas as coisas. Você tem que ter uma direção. A oração, ela precisa ser produzida em um caminho, uma direção. Você precisa ter um propósito. Aqui Jesus estava tendo um propósito, que a Bíblia diz que Jesus ele entra em intensa oração, ele roga ao Pai, porque Satanás já tinha recebido a autorização. Quantos de nós, irmão, nós vemos que encontramos pessoas na rua, ou até mesmo dentro da nossa família, né? Que o diabo já tem legalidade sobre aquela pessoa, como foi mencionado aqui ontem. Às vezes a pessoa diz, deixa pra lá, é fulano que está bebendo, é fulano que está fumando, é da minha família, mas é ele que está matando, não sou eu. Mas a Bíblia diz que tem que ter um intercessor. E decidir uma oração é exatamente isso. É você direcionar a oração naquilo que é a necessidade de alguém ser alcançado. Então você precisa ter a dor, ou sentir a dor dos demais, aqueles que estão ao seu redor. Você precisa sentir a dor. Se você não sente a dor, você não sente necessidade de orar. E aí a tua oração fica vaga, a tua oração fica vazia, a tua oração não tem direção. Lucas 22, capítulo 22, versículo 39. Diz assim: e retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então aqui nós vemos Jesus mais uma vez indo para o seu quarto de oração, que era o Monte das Oliveiras. Mas agora ele não vai só, ele tem os discípulos que o acompanham, os discípulos vão com ele. Vamos correr aqui por causa do tempo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, diz assim: tendo Jesus, 18, 1 de João, diz: tendo Jesus partilhado ou compartilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrão. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ou seja, Jesus mais uma vez, ele entra no Jardim das Oliveiras com os seus discípulos para orar, para clamar. Neemias capítulo 4, versículo 9. Neemias capítulo 4, versículo 9. Diz assim: Neemias nos dá a sequência certa. Nós oramos ao nosso Deus, e como proteção puseram guardas contra eles, de dia e de noite. Ou seja, a oração, ela vem através de uma cooperação de Deus. A oração, ela não é enviada só, mas ela vem através de uma cooperação de Deus. Então, Neemias orava, Neemias estava intercedendo pela proteção da cidade, porém, além de orar, Neemias colocava também guardas. Sabe, muita gente diz assim: o problema está na minha casa, mas eu vou orar. O problema está no meu trabalho, mas eu vou orar. Mas você está só orando? Se você não colocar guardas, o que Jesus disse? A princípio ele disse assim: olhai, né? Olhai, orai e vigiai. Então, além de orar, agora você primeiro vê, depois você ora, mas coloca vigilância. Você tem que pôr um cerco, irmãos. Não adianta só oração. Eu vou orar para Deus me guardar. Mas se você já orou para Deus te guardar, você tem que sair agora vigiando. Você tem que sair olhando cada lugar. Não, já orei, Deus vai me guardar. Mas muitas vezes Deus está te guardando porque Ele está te mostrando algum acontecimento, mas você não presta atenção naquilo que Ele está te mostrando. E se você não enxerga, o que adiantou a oração? Você orou, mas não está vigiando. Você só orou. Por isso Neemias, ele orou, mas colocou guardas, colocou
vigilância, colocou pessoas que estavam vigiando. Eu quero que você nesta noite saiba de que toda a tua oração, não há mais tempo aqui para prosseguir, mas que você saiba que toda a tua oração, ela precisa ser uma oração com vigilância. Às vezes você dobra o joelho aqui, nós principalmente na quinta-feira, quando nós oramos, então às vezes o porteiro fica lá na porta. E se todo mundo dobra o joelho aqui, irmãos, fecha os olhos e começa a orar sem vigiar o porteiro está lá vigiando a porta, mas tem que ter alguém vigiando o porteiro. Por quê, irmãos? Se tem algum risco, o porteiro vai avisar alguém aqui dentro. Mas se está todo mundo com o olho fechado, ele tem que sair da porta, correr aqui dentro para avisar. Quando ele voltar, já pode ter acontecido o que tem para acontecer. Então, está todo mundo orando, eu vou olhar. Está todo mundo com o olho fechado, eu vou ficar com o olho aberto. Porque está todo mundo orando com o olho fechado, eu tenho que olhar o porteiro. Não basta só os olhos do porteiro, eu tenho que estar ajudando a olhar ele também. Porque ele pode ser agredido ou passar por um mal súbito durante a oração. E se tiver todo mundo com o olho fechado, quando nós abrirmos os olhos, pode ser que seja tarde. Então todas as coisas têm que ser com vigilância. O porteiro normalmente ele não ora, né? Ele não ora com o olho fechado, ele ora com o olho aberto, porque ele está vigiando a porta. É uma oração válida? Claro que vale. Não é o olho fechado ou o olho aberto que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença, irmãos, é a oração. Glória a Deus. Sabe? Então muitas vezes você ora andando porque você está vigiando o lugar. Não é porque você está cansado, você ora andando porque você está vigiando. Você ora em pé num lugar porque você achou que aquele lugar ali é necessário que você esteja lá orando. Antigamente nós tínhamos aqui o grupo de intercessão, então quando alguém ia ministrar, ficava alguém lá atrás, em pé, intercedendo. Porque não adianta você estar sozinho aqui ministrando, se não tem alguém vigiando a igreja. Porque quem está ministrando está ocupado com a palavra. Mas quem está em pé lá, você está vigiando e dando cobertura para quem está ministrando. E dando cobertura para o porteiro, e o porteiro dando cobertura para a igreja. É um conjunto. Se isso não funciona direito, existem legalidades que rompem o cerco, porque não está cercado direito. O cerco está mal feito. E na brecha o inimigo entra e causa um estrago, causa uma destruição. Sabe? Então é necessário que façamos isso. Semana que vem a gente prossegue. Quero aproveitar e já despedir dos irmãos internautas, nessa noite, porque nós vamos para a Santa Ceia. Queremos já despedir dos nossos irmãos internautas, dizendo que segunda-feira, amanhã estaremos de volta no nome de Jesus, a partir das 19h30. No nome de Jesus, Deus abençoe a cada um que nos acompanha, para a glória do Senhor. Não esquecemos, irmãos, que nós, em todo o tempo da nossa vida, mesmo na Santa Ceia, devemos estar vigilantes, porque o dia da Santa Ceia é exatamente o dia que nós passamos mais perturbação, tentação ou perseguição. Pedir para os obreiros colocar a mesa aqui no nome de Jesus, por favor. Quando nós passamos por conflitos conflitos espirituais,